Oi, gente. Eu sou Wilson Júnior. Eu sou apaixonado por audiovisual e por contar histórias, pelas possibilidades das narrativas em geral. Eu sou roteirista, produtor, diretor e trabalho também com pós-produção e com efeitos especiais. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto muito especial e singular, na verdade: Acheron Chronicles. Eu gostaria muito de começar a falar das histórias, mas eu acho que é legal um pouco de contexto. Acheron é um planeta povoado por diversas raças racionais, e seu núcleo é formado por uma poderosa energia chamada Therium. Therium flui através de todo o planeta, e toda a vida de Acheron se conecta a essa energia. As histórias de Acheron formam uma vasta mitologia que passa por 5 eras diferentes. Então são histórias grandiosas e épicas. Mas a ideia dessa série é apresentar esse mundo incrível através de histórias que orbitam esses temas mais grandiosos, como a existência dos poderosos Guardiões de Acheron, por exemplo. Então, para apresentar este mundo, foram escolhidas, sim, histórias cheias de aventura, de criaturas e artefatos incríveis, mas, acima de tudo, histórias que possuam personagens que se conectam emocionalmente com o público. São narrativas que realmente podem te emocionar. Os episódios possuem início, meio e fim, já que se trata de uma antologia. Mas isso não significa que eles não possam ter uma conexão entre eles. O primeiro episódio, o episódio piloto que já temos produzido, se chama Em Busca do Omegatrone. Quando os arcanos percebem que a energia Therium, que forma o núcleo do planeta, está se tornando cada vez mais inerte, deixando de fluir através de Acheron, eles sabem que toda a vida do planeta está em perigo. Sem saber a causa daquilo, eles criam uma legião de seres artificiais, os Luminotrix. A missão deles seria se espalhar por Acheron para tentar encontrar uma solução para evitar aquele iminente cataclisma. Então, a gente acompanha a jornada de um desses Luminotrix, Nyx, que se atreve a adentrar uma antiga e misteriosa floresta, a Floresta Murmurante. E lá, ela conhece Gaidrine, um ser antigo e milenar, uma guardiã da floresta. Juntas, através da milenar sabedoria das árvores murmurantes, elas descobrem que precisam encontrar e ativar um antigo artefato, o Omegatrone. Em sua jornada, elas encontram o cajado Nimrod, uma peça-chave para encontrar a localização do Omegatrone. Elas também enfrentam os terríveis e perigosos Darrax e conhecem o jovem aventureiro e colecionador de artefatos, Arturo Desaskia. Gaidrine quase morre ao deixar os domínios da Floresta Murmurante, e o Arturo Desaskia acaba ajudando ela em um primeiro momento, mas depois ele se mostra interesseiro e rouba o cajado Nimrod, que na verdade é um dos artefatos do poder, como aqueles que ele coleciona. Mas depois ele acaba se redimindo no final. Vai! É a sua chance! Vai! Bom, lembra que eu ia explicar um pouco como essas conexões podem funcionar? Então, o segundo episódio se chama A Guardiã, e ele é praticamente um prequel da história da Gaidrine, que a gente viu lá no primeiro episódio. Aqui, a gente acompanha a guerreira Etana Natari, que milhares de anos antes dos eventos do Omegatrone, tem a missão de entrar na Floresta Murmurante, empunhando o cajado Nimrod. Ela acaba morrendo na floresta, e é escolhida pela sabedoria das árvores murmurantes para se tornar uma das Nilian Drakart, uma guardiã da floresta chamada Gaidrine. Aqui vai começar a ficar mais claro, eu acredito, que várias dessas histórias têm referências ao episódio 1, Em Busca do Omegatrone. Uma grande aventura. O espectador é surpreendido pelo início do episódio 3, que se inicia praticamente idêntico ao episódio 1, com os vários Luminotrix deixando a Torre dos Arcanos em busca de uma resposta para evitar o iminente cataclisma. Aqui, no entanto, ao invés da gente acompanhar Nyx, a gente acompanha um outro Luminotrix, Nyssa, que acaba vivendo uma aventura completamente diferente. Nesse episódio, a gente conhece uma nova e importante personagem, a menina Zana, uma aventureira órfã que se considera uma grande guerreira, como ela diz. Existe uma passagem no episódio 1 em que o jovem Arturo Desaskia diz: "Esta é Kaleia, a espada do valoroso guerreiro Dantmor, forjada na Segunda Era." Mas por que eu estou dizendo isso? Porque chegamos ao quarto episódio, que se chama Kaleia. É claro que esse episódio possui uma narrativa incrível, com um mestre que se sacrifica, com um aprendiz que precisa aprender a empunhar aquele poder, que se revela muito mais do que uma simples espada, um plot
que revela uma Aya que quer se tornar uma guerreira e acaba se tornando aprendiz do jovem Dantman no final do episódio. Mas é interessante perceber que a origem desse episódio é resultado praticamente de um pequeno easter egg que acontece lá no episódio 1. Ou seja, mais uma daquelas conexões que eu havia prometido lá no começo. O Farol, a aventureira Zana e a Luminatrix Nyssa retornam nesta aventura, que talvez seja uma das minhas favoritas. Elas precisam enfrentar um perigoso arcano guerreiro vindo da Era das Trevas, que aparentemente não deveria mais estar vivo. Nesse episódio, elas acabam conhecendo um novo personagem, Tonk, um menino engraçado e meio desengonçado, mas de bom coração. E para a surpresa de todos, elas acabam encontrando, conhecendo e se unindo a nada menos do que Arthur e Dezaskia, em um inusitado e incrível crossover. Acho que já deu para ter uma ideia, né? Eu não vou ficar aqui falando detalhes dos roteiros, nem contando todas as histórias da temporada. Mas eu acho que é importante mencionar um último episódio. Fuga. Ele se inicia como um episódio independente e desconectado. Em uma perseguição espacial, uma das naves é avariada e se refugia no planeta Acheron, fazendo um pouso forçado na Floresta Murmurante. E é aí que a gente conhece mais uma nova personagem, Maya, que foge do piloto da outra nave que a persegue pela floresta. Aqui existe toda uma trama, onde ela conhece um novo guardião da floresta, um mais animalesco que acaba se afeiçoando à mulher. Mas no final do episódio, a gente descobre finalmente o porquê dela estar sendo caçada. Ela teria roubado um Luminatrix, e não um qualquer, nossa velha conhecida Nyx. Então aquele homem que a perseguia pela floresta acaba sendo revelado como Arthur Dezaskia, que agora é mostrado como um homem adulto de 40 anos de idade. O que eu, pessoalmente, acho muito legal é que essa ideia das eras e dessa antologia que não necessita de uma linearidade cronológica me permite explorar algo que eu gosto muito, que é o tempo. A passagem do tempo e a consequência que ele tem nas narrativas. Bom, esses seriam alguns dos episódios, um pouco das histórias, mas eu acho que é fácil perceber, principalmente tratando-se de uma antologia, que as histórias não se encerram por aí. Muitas temporadas podem surgir com estes e com outros personagens que possam vir a ser criados nesse vasto universo. Ah, outra coisa, os episódios da temporada 1 já estão com os roteiros escritos. E eu sei que muitas vezes os players preferem projetos menos desenvolvidos, então eu acho importante frisar uma coisa. Eu estou sim aberto a insights que possam melhorar ou adequar o conteúdo a algum tipo de demanda específica do canal, beleza? Eu sei também que projetos sci-fi e fantasia costumam criar algumas preocupações, né? Então eu queria falar um pouco da produção. Nós temos um episódio piloto produzido, e isso nos dá um direcionamento muito claro de como a gente pode transformar tudo isso em realidade. A ideia é usar o máximo de locações reais, e lugares incríveis é o que não falta pra gente. Elencamos alguns, olha só. E esses são somente alguns na nossa proximidade. Imagina com a capacidade de rodar todo o Brasil. É transformar o Brasil em Acheron, como as paisagens da Nova Zelândia se tornaram uma referência para a Terra-média. Essa é acima das nossas pretensões. Outra marca que pretendemos imprimir é na estética do projeto. A ideia é usar o máximo de efeitos práticos, usando talentos fora do circuito mainstream, como profissionais e talentos da nossa equipe e da nossa região. No episódio piloto, a gente tem alguns exemplos disso, dá uma olhada. Figurinos, props feitos com a ajuda de impressão 3D, objetos produzidos de forma manual, inclusive com algumas miniaturas bem legais. E com o conteúdo pronto, eu acho que eu não preciso nem mencionar as possibilidades de produtos transmídia que podem expandir esse mundo, né? Videogames, quadrinhos, jogos de RPG e toda uma outra gama de produtos licenciáveis. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, senão eu vou ficar discutindo por horas cada detalhe desse universo. Tipo a existência da Ordem da Eternidade, que é uma sociedade secreta que existe desde a Era Primitiva, ou do Cristal Tercron, que dá poderes aos Guardiões de Acheron, ou das diversas raças racionais e irracionais que existem no planeta, ou ainda do significado das cores das auras de cada Luminatrix. Enfim, parei. Bom, não sei se deu para perceber,
mas eu realmente sou muito apaixonado por essas histórias e por esse universo. Eu espero poder apaixonar também vocês, para que juntos a gente possa levar esse mundo e essas histórias para cada vez mais pessoas. Vamos embarcar nessas aventuras?